Muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja você quem for, esteja você onde estiver. E olha, amanhã, sábado, tem estreia da Série C, Campeonato Brasileiro da Série C. E o Ituano vai enfrentar o Criciúma, lá em Criciúma. E a gente já vai esquentar a chapa aqui para Criciúma e Ituano, chamando um convidado muito especial que vem lá da cidade de Criciúma, o Heitor Araújo. Heitor, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a casa é sua aqui. Salve, Moura, muito obrigado. Não sei se dou boa noite, bom dia, boa tarde, mas um salve para todo o pessoal aí de Itu, cidade paulista. Uma participação, é um prazer muito grande estar participando com vocês. Já pude te receber lá no nosso programa São Maior Esportes ao vivo nessa semana para te falar do Ituano para o público catarinense, para o público criciumense. E agora nós estamos aí nesse intercâmbio de informação entre a imprensa, falando com o público, com o torcedor, como é que vai ser essa estreia, que é bastante decisiva para o Criciúma, porque o Criciúma vem num primeiro semestre terrível, desastroso, e a vitória amanhã já é essencial para tirar aquela urucubaca do clube, afastar as nuvens negras do entorno do Heriberto Wilson e passar uma régua do que aconteceu no Catarinense e já projetar uma Série C mais feliz aí para o torcedor criciumense. Muito bem, nós temos mais um convidado e esse aqui é da casa mesmo, Genildo Cavalcante. Muito boa noite e muito obrigado mais uma vez por participar conosco, Genio. Bacana, Moura, um abraço para você. Boa noite, Heitor Araújo, querido amigo da imprensa da cidade de Criciúma. A gente fica feliz em poder participar mais uma vez de uma live onde tudo se refere ao futebol, ao início do campeonato brasileiro da Série C, esse disputadíssimo campeonato, né? A gente sabe a luta que é, principalmente aqui na região de São Paulo, onde temos aí 4, 5 clubes de ponta que vão estar disputando uma das 4 vagas que estariam passando para a fase derradeira do campeonato. Então, um campeonato difícil. A gente sabe que o Ituano tem as suas dificuldades, como todos os times têm tido dificuldade, né? Moura e Heitor também têm bem essa informação, por conta dessa pandemia, às vezes falta de recurso, sem tanto investimento, mas a gente espera que seja um campeonato que transcorra bacana, legal, e os times que de alguma forma se formaram, se organizaram melhor, possam fazer boas campanhas e galgar aí o acesso à Série B do Brasileiro, que esse é o sonho de todo time que disputa essa divisão. Eu estava falando para o Heitor, Genildo, que você já jogou pelo Ituano, já jogou pelo Corinthians, jogou por Noroeste e tantos times. Você teve alguma passagem pelo futebol catarinense como jogador ou como treinador? Não, na verdade, eu tive uma oportunidade, eu não sei se o Heitor vai estar lembrando, se é da época dele, que ele me aparenta ser bem mais jovem que a gente. Eu tive, quando eu estava no Noroeste de Bauru, eu tive para ir para um time chamado Tubarão, se eu não me engano, e também um time chamado Joaçaba, não sei nem se existe ainda esses times aí, na época que eu ainda jogava. Mas eu joguei entre outros times além do Ituano, joguei no Santo André, joguei no Comercial de Campo Grande, joguei no Londrina, e a gente fez uma carreira mais centralizada aqui em São Paulo, mas também jogamos, disputando a Série de Prata pelo Campeonato Mato Grossense, o Comercial de Campo Grande, e depois pelo Londrina também, 2 estaduais que a gente disputou lá também. Mas eu não tive a sorte, a oportunidade, não. Joguei com muitos amigos daí da cidade do sul do país, aí de Santa Catarina, uma cidade um estado muito promissor, né? Que já teve época de ter 4, 5 times aí, 3, 4 times na Série A do Brasileiro. Então, o futebol cresceu muito essa região, mas não tive a oportunidade, infelizmente, de jogar no estado aí, não. Legal, o Heitor falou que eu tive a oportunidade, me sinto muito honrado de ter participado do seu programa ao vivo, falando do Ituano aí, conversando com vocês, e depois que eu falei na sua rádio, Heitor, fui convidado para mais outras 2, quer dizer, olha aí. você cobrar cachê agora, viu, meu amigo? É importante, né? A gente tem que valorizar o passe, né? É verdade. Mas, Heitor, diga aí como é que foi esse desastroso primeiro semestre do... Quer dizer, o primeiro semestre nem acabou ainda, mas no Campeonato Catarinense, como é que foi o Criciúma? O primeiro semestre do futebol, né? Que o primeiro semestre dura menos de 6 meses e o segundo dura mais de 6. Mas o Criciúma, de certa forma, era uma tragédia que vinha se anunciando ano depois de ano.
né? Um clube que teve mudança de gestão nessa temporada, mas que foi muito sucateado ao longo das últimas temporadas, desde que caiu da Série A, quando era uma administração da Série A do Brasileirão, né? Era uma administração própria de um empresário muito bem sucedido aqui na região. Quando caiu, o empresário não quis continuar e acabou vendendo o clube para uma outra pessoa que geriu a mesma empresa, né? Gestão administrativa, a GA, que era a detentora da administração do clube. Só que esse novo empresário, Jaime Dalfarra, que era o presidente até o ano passado, ele não repetiu o sucesso que o gestor anterior havia tido, sucateou bastante o clube, as categorias de base foram caindo, a estrutura foi se deteriorando, toda a comissão técnica, staff, pessoas relacionadas da área médica, da área de preparação, fisiologia, nutricionistas, todo foi, de certa forma, deixando de lado esses departamentos, cada vez menos pessoas trabalhando no clube, cada vez menos empresários da região ajudando. Então, o clube foi caindo ano após ano, até ter o rebaixamento na Série C em 2019, para a Série C em 2019, quase foi rebaixado ano passado na Série C. E aí, imagina o Criciúma, com toda a história, toda a tradição que tem, campeão da Copa do Brasil, campeão da Série B, disputar uma Série D seria inacreditável para o que o clube viveu há alguns anos e pelo que o clube já viveu em sua história. Mas o Jaime Dalfarra, ele largou. No ano passado, ele anunciou em maio que não continuaria em 2021 e o clube precisaria dessa nova forma de gestão. Então, a gestão voltou para o clube, foi um presidente eleito pelo conselho, um presidente que também é um empresário bem-sucedido aqui na região, que é o Anselmo Freitas, mas o Anselmo ele pegou o clube zerado, porque o contrato com a GA, que o Criciúma firmou em 2009 e encerraria em 2022, mas foi antecipado para encerrar no final de 2020, ele previa que o Jaime Dalfarra não poderia entregar o clube com dívidas. Ok, Jaime Dalfarra não entregou o clube com dívidas, mas entregou um clube sem categoria de base, porque todos os principais jogadores da base, o passe acabou ficando com o Jaime Dalfarra, ele é detentor desses jogadores, ficou sem jogadores profissionais, não tinha jogadores profissionais e não tinha nenhum dinheiro em caixa. Então o Anselmo Freitas assumiu o clube com zero dinheiro em caixa, zero dívidas, é verdade, mas sem jogadores e sem dinheiro. O próprio Anselmo acabou botando muito dinheiro do bolso dele, ele gosta muito de falar que ele fez uma reunião na Associação Empresarial aqui de Criciúma no ano passado e 30 empresários se dispuseram a ajudar o clube nesse ano, mas só 3 estão fazendo isso. Então são 4 empresários que estão bancando o clube, receitas com sócio menos de 100 mil, não tem bilheteria, né? Então as receitas elas estão bastante prejudicadas esse ano. Quem sustenta o clube é o Anselmo Freitas e esse pequeno grupo de empresários por trás. Então o Criciúma até montou um elenco razoável para disputar o Catarinense, trouxe um técnico conceituadíssimo aqui no futebol catarinense, que foi o Emerson Maria, mas as coisas não deram certo. O Criciúma até começou com um bom jogo contra o Hercílio Luz no Catarinense, mas empatou, o jogo poderia ter vencido, teve um empate, e aí na sequência saiu para jogar fora e já teve uma derrota. Então a moral do elenco já foi lá para baixo, o técnico não conseguiu tirar mais da equipe, o Emerson Maria acabou demitido, assumiu o Wilson, que é uma figura histórica aqui no Criciúma, que era o auxiliar. O Wilson não conseguiu salvar e o Criciúma foi rebaixado. Então, para a Série C, o Criciúma contratou o Paulo Baier, também conhecidíssimo no futebol nacional, que é um ídolo aqui do Criciúma. Ele estava no acesso em 2002, na Série B, era jogador do clube. Ele treinou o Próspera, no Catarinense, que é o clube pequeno aqui da cidade, e foi até as quartas de final do Catarinense com o Próspera, fez uma campanha acima do Criciúma, que era algo que ninguém esperava, porque o Próspera foi campeão da Série B no ano passado, fazia 14 anos que não jogava um campeonato catarinense. O Criciúma traz o Paulo Baier tem muita moral com a torcida, tem moral com os dirigentes, e o Paulo Baier comandou esse processo de reformulação. Chegaram 13 jogadores para disputar o campeonato de Série C, muitos vindo aí do interior de São Paulo, alguns vindo do interior aqui mesmo de Santa Catarina e alguns do Rio Grande do Sul. Então, esse é o panorama de Criciúma. É um cenário um pouco mais otimista, mas se as coisas derem errado, não derem certo, eu posso dizer que o torcedor já está anestesiado. Se as coisas derem errado, o torcedor vai achar, mais uma vez aconteceu isso, e porque o Criciúma nos últimos anos tem deixado bastante a desejar e tem decepcionado bastante a torcida. Genildo Cavalcante, o Ituano, como é que foi o primeiro semestre do Ituano no Paulistão? O Ituano teve uma campanha regular,
né? É um time que, primeiramente, a gente sabe, até porque a gente já está aqui na cidade já há muito tempo, Moura e Heitor. O Ituano hoje, depois de ter sido campeão 2 vezes, né, bicampeão paulista em 2002, 2014, atingiu um estágio de moral dentro do estado bastante significativo. Em alguns momentos teve algumas boas campanhas, até chegando a classificar para uma fase derradeira aí, em outras oportunidades. Teve o acesso da Série D para a Série C, né, através do Vinícius Bergantin, que é o atual treinador, já está aqui há 4 anos e pouco dirigindo, também com bastante sucesso. Só que o Ituano, por incrível que pareça, ainda não é um time de investir para disputar um Campeonato Paulista. Trouxe alguns bons jogadores, alguns bons valores, mas não deu encaixe, né? Como a gente falou no começo, Moura e Heitor, os times todos eles têm sofrido muito com essa pandemia, com esses protocolos, com alguns jogadores testando positivo, não podendo participar efetivamente dos treinamentos, acaba se ausentando, não consegue construir um time legal, formatar um elenco bom. O Vinícius teve muita dificuldade em definir, que a gente chama de formatação de time. Ele não conseguiu formatar, ele formava um time, mas não conseguia formatar, dar continuidade nos jogadores, né? Teve que fazer muitas alterações, inclusive mudando o goleiro, mudou lateral, zagueiro, volante, atacante, e cria uma certa instabilidade. Mas, no cômputo geral, pelo que o Ituano se propõe a fazer dentro do Campeonato Paulista, ele não caiu o primeiro passo, né? Tanto é que salvou, faltando uma rodada para o término do campeonato, e depois, em terminando o campeonato, o Ituano acabou trocando, né? Tá com uma nova filosofia, trouxe alguns jogadores, não tantos jogadores como os que saíram vários jogadores, ainda continuam saindo, e estão chegando alguns jogadores que vão fazer parte desse elenco que vai disputar a Série D, esse difícil campeonato da Série D. A gente sabe que todo o início, toda a formação, toda a construção de time, Moura, é muito difícil. Mas a gente sabe que o Ituano tem uma tradição, é um time que tem um know-how, é um time extremamente bem organizado, tem uma gestão muito boa através do Paulo Silvestre, tem a sua comissão técnica já pelo segundo, o Vinícius como 4º ano, já que dirige o time, na sequência, o treinador que mais dirigiu times aqui no Brasil. Então a gente espera uma expectativa muito complicada para a gente, né? Tudo novidade. Tem um jogo importante, dificílimo para mim, que eu acho que é contra o Criciúma já nesse sábado, agora, amanhã à tarde, aí na cidade de Criciúma. Eu acho um jogo muito difícil. Tudo vai depender do que você consegue construir como resultado, né? A gente sabe que o Ituano ainda está em formação, não conseguiu formar um time muito competitivo, mas a competição é uma competição relativamente parelha, que eu acho que o Ituano consegue, sim, fazer uma boa campanha esse ano. Eu acho difícil pensar em acesso, porque o Ituano não investiu tanto para uma possibilidade de acesso, mas no transcorrer do campeonato, provavelmente possa ser que chegue mais alguns jogadores, encaixe, ajude o Ituano a fazer primeiramente não cair para a Série D, que é muito importante, e depois buscar a classificação, que também é mais difícil, e quem sabe, né, num voo mais alto, pensar num acesso para a Série B, que é difícil, mas a gente sabe que todos os times começam com essa possibilidade, né, Moura? Olha, eu vou colocar uma foto aqui, mas eu peço ajuda de vocês. Eu quero ver se com essa foto na tela vocês vão conseguir me ouvir, tá? Se vocês conseguirem me ouvir, toda a audiência também está me ouvindo. Então vamos ver lá. Depois eu volto Bom, vamos ver se a gente consegue interagir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Beleza. Então, esses são 3 dos 5 reforços do Ituano para essa série C. Nós temos aí o Giménez que é paraguaio, um meia paraguaio que estava no CRB de Alagoas, o Henrique, que é um meia também, que veio da Caldense, e o Verrone, que é lateral esquerdo, que veio da Caldense também. Além dele, nós tivemos a chegada do lateral direito e volante Caio, que estava no Paraná, e também do atacante Zé Vitor, que estava jogando no Marcílio Dias. Outros jogadores deverão vir, evidentemente, até porque o Ituano dispensou 10 jogadores e teve mais 2 que rescindiram o contrato e chegaram 5 até agora. Então, ainda está em aberto as contratações. Mas eu gostaria que você falasse, Nildo, o que você espera desses novos jogadores aí? Eu acho que é o que eu te falei, né? No começo, Moura e Heitor, a expectativa é muito grande. São jogadores que
para mim, são desconhecidos, né? Principalmente aqui para São Paulo. Não sei, o Gimenez, que é um jogador paraguaio, é um meia, que também teve a passagem por alguns times aqui, teve no Norte, teve alguns times aqui também, acho que um time ou dois aqui em São Paulo, que eu não me recordo o nome agora, mas são jogadores que ainda não são conhecidos do grande público aqui em São Paulo e principalmente aqui na cidade de Itu. É lógico que a gente sabe que tem a inteligência do time do Ituano, que são os diretores, né, são as pessoas que fazem a captação de jogadores, vão buscar as informações e, a partir daí, juntamente com o que tem de disponibilidade financeira, vão buscar e fazem a contratação. A gente espera realmente que esse jogador se dê bem. Né? Você me informa que saíram 10 jogadores e mais dois jogadores pediram para sair. Então, saíram 10 ou 12 jogadores, estão chegando 4 ou 5 jogadores. Então, está meio que desproporcional. O que saiu para os que chegaram. Então, eu não sei se vai estar sendo utilizado alguns jogadores da base, pelo menos para compor o banco, né? Esses jogadores que podem ser eventualmente utilizados, mas são jogadores que, como eu falei, o Henrique é desconhecido, estava na Caldense, né? Uma cidade aqui, um estado aqui próximo também, o Verone, que você falou, o Caio, e o Zé Vitor, que é um atacante que, desculpa a minha falta de conhecimento, eu não estou me lembrando muito dele, entendeu? Então, são jogadores que não têm assim, tanto conhecimento, mas pode sim trazer uma luz para o time do Ituano. A gente espera que os jogadores possam se enquadrar, já possam estar disponíveis para ser utilizados, inclusive no difícil jogo de amanhã, e quem sabe ajudar o Ituano a fazer um resultado positivo. O Heitor, Moura, nós. Esse é o alemão, ele lateral direito que jogou na Portuguesa. E ele, dos 13 reforços anunciados pelo Criciúma, é o único que não vai estar em campo amanhã. A gente já sabe que não, porque ele não conseguiu ser inscrito no BID. Ele chegou essa semana. Mas eu acho que o Ituano e o Criciúma, eles se enfrentam no momento certo. Porque eu perguntei para o Paulo Baier hoje na coletiva, que eram 2 times em reestruturação, e eu perguntei se seria uma vantagem pelo fato do Criciúma ter trazido os reforços mais cedo do que o Ituano. E o Paulo Baier se assustou. Não, mas como mais cedo, se até essa semana estava chegando jogador para nós? Mas é que o Ituano trouxe jogadores na quarta e na quinta-feira, né? Que são 3 dias antes do jogo. Então, eu acho que talvez as duas equipes tenham o mesmo problema nessa estreia, que seja a falta de entrosamento, né? E é engraçado isso, porque o Paulo Baier ficou muito assado. Ele falou, pô, mas como é que tu tá dizendo que eu tive reforço mais cedo se meus reforços estão chegando ainda? Porque o Criciúma também não tá com o elenco pronto. O Paulo Baier espera mais 5 jogadores ainda, além dos 13 que já foram anunciados. Mas os jogadores do Ituano, eles foram anunciados agora, porque o Ituano tem uma política de anunciar apenas quando o contrato está assinado. Mas os jogadores já estavam treinando aí, já estavam se ambientando, né? Uhum. Mas enquanto não tiver assinado, não é anunciado. Porque já teve jogador que foi anunciado de manhã e à tarde foi embora. Isso acontece não só no Ituano, mas pode acontecer em qualquer clube aí. Mas é isso aí. Agora, com esse alemão, são 2 jogadores de nome alemão no elenco, né? Se bem que o alemão zagueiro tá fora, né? Foi uma lesão no tornozelo, ele rompeu rompimento total do tendão de Aquiles no tornozelo direito, se eu não estou enganado. Já passou por um procedimento cirúrgico no começo do mês, mas a previsão é de 6 a 8 meses para voltar a treinar. Então, não sei nem se o alemão volta a jogar no Criciúma, e também já é um jogador de mais idade, né? Vai ter bastante dificuldade, infelizmente, aí, o alemão para retornar aos gramados. Aliás, falando do alemão, e o alemão marcou a história do Ituano porque foi bicampeão paulista, e porque foi também do alemão um zagueiro que o Ituano fez o gol de número 500 em campeonatos brasileiros, né? Então, o alemão deixou muitos amigos e deixou saudades aqui. A gente lamenta demais essa lesão dele e torce muito pela recuperação. Agora, cá entre nós, ele não estando nesse jogo de estreia, para nós já é um alívio, né? Porque sabe que tem a lei do ex, né? Você acredita na lei do ex, Heitor? Mas você estava me falando, tem o Luiz Paulo também, né? Que jogou aí na temporada passada. Foi o artilheiro da Série C, né? Do Ituano. Com 4 gols. Daqui a pouquinho o Genildo vai falar dele, porque ele é atacante, é a especialidade do Genildo. Mas quem sabe também... o Luiz Paulo aí faz a lei do ex. E tem também o Roberto Volpato, que é um goleiro, que passou por aqui também. Tem 41 anos, é muito experiente, e se ele estiver em forma, é um grande goleiro. Não sei se ele vai estar à disposição também do Paulo Baier. Agora, eu gostaria que o Genildo, então, falasse... o Genildo que foi
um artilheiro de tantos e tantos gols, falasse para a gente o que o Luiz Paulo, que deve estar em campo contra o Ituano, pode aprontar contra a sua ex-equipe. Ô, Moura, quando fala assim em atacante, centroavante, né? Eu que joguei minha vida inteira aí nessa posição, tive a sorte de ser 4 vezes artilheiro do Campeonato Paulista aqui da Série A2, enfim, minha história toda, todos os times que eu passei, graças a Deus, eu fui artilheiro. Agora, cada um tem uma característica, né? O Luiz Paulo, eu acompanhei bem o trabalho dele, ele tem uma característica muito, muito peculiar. Ele é muito esforçado, ele é muito dedicado, ele é muito empenhado naquilo que ele se propõe a fazer. Entendeu? Não é um jogador assim técnico, altamente técnico, mas um jogador de área que faz assim, na minha época falava uma muvuca muito grande, entendeu? Então é um jogador que tem que ter toda a preocupação, que é um jogador fazedor de gol, tem uma passagem razoável aqui no Ituano, não explodiu, mas foi bem aqui no Ituano, marcou presença, fez os seus gols também. Agora, todo atacante que tem um histórico de que todo time que ele passa, ele consegue manter uma média de gols, é um jogador que merece o respeito. Como você falou, aquela fama do ex, né, pode preocupar a gente. Eu queria até que você me ajudasse, que acho que o ano passado, contra o Brusque, não sei, que foi o atacante que fez o gol lá da vitória, não sei como é que foi, que jogou também no time e estava jogando pelo Ituano, acabou fazendo o gol. Então, esse lance do ex-jogador do time acaba florindo nessas coisas. Mas o Luiz Paulo, a passagem dele aqui, eu achei que foi boa, era um jogador que podia ter ficado, inclusive, aqui no Ituano. Não fez uma grande apresentação, que o time também não teve assim, uma trajetória muito boa a nível de regularidade dentro da competição, mas é um jogador que o Ituano deve ter toda a preocupação possível, sim, que é um jogador que tem talento, sabe fazer gol, um jogador muito arrojado, de muita presença de área, chuta bem com as duas pernas, e tem que ficar bem atento com ele para não criar nenhum problema para o Ituano. Aliás, o alemão não, o Luiz Paulo, ele foi o artilheiro do Ituano sem ser titular do Ituano, né? Ele ficava no banco, entrava e fazia gol. Voltava para o banco. Entrava e fazia gol. Voltava para o banco. Isso daí não deu para entender, mas de qualquer maneira, mesmo não sendo titular, foi artilheiro com 4 gols. Aliás, um artilheiro com 4 gols é uma média bem baixa aí, né? Agora, se falou da lei do ex, foi exatamente contra o Criciúma. No jogo passado, no último jogo em que se enfrentaram, o Ituano foi a Criciúma, venceu o Criciúma por 2-0. O primeiro gol foi do Matheus Criciúma, olha só, hein? Isso que é lei do ex, hein? E depois aí o Tagliari fechou o marcador em 2-0. Aliás, a história de Ituano e Criciúma é curta, relativamente curta, são apenas 5 jogos. O 6º jogo vai acontecer amanhã. Nesses 5 jogos, 3 pela Série B e 2 pela Série C, são 2 vitórias do Ituano, 2 empates e 1 vitória do Criciúma. A vitória mais elástica aconteceu para o Criciúma, 3-0, e do Ituano foi um 3-1. Agora, você falava, Heitor, que o Criciúma está tendo problemas para fazer a lição de casa, é isso? Porque o Ituano teve muito problema para fazer a lição de casa, quer seja na Série C do ano passado, quer seja no Paulistão desse ano. Como é que está o Criciúma jogando em casa? Olha, o Criciúma está com problemas de fazer a lição de casa, mas está com problema de ser visitante também. Nessa temporada, o Criciúma ganhou um jogo, que foi contra o Metropolitano, do Campeonato Catarinense, Metropolitano lanterna do Catarinense, e o Criciúma, o vice-lanterna. Então, o Criciúma venceu o Metropolitano por 2-0 no estádio Heriberto Wilson e conseguiu um resultado muito importante, que foi talvez a única comemoração que o torcedor do Criciúma teve na temporada, que foi o empate em 1-1 contra a Ponte Preta, pela segunda fase da Copa do Brasil. A decisão acabou indo aos pênaltis e o Criciúma acabou avançando, que garantiu mais R$1.700.000 aos cofres do clube. Então, o único fator feliz foi um empate em casa, porque, tirando isso, foi só uma vitória que não serviu para nada jogando no estádio Heriberto Wilson essa temporada. Bom, Genildo, você acredita numa vitória do Ituano fora de casa? Você acha que o empate seria um melhor resultado? Ou o Criciúma, por jogar em casa, possa vencer? A gente sabe que o futebol, né, Moura e Heitor, existe 3 resultados, né? A vitória, empate e uma derrota. Agora, se você for recapitular aquilo que o Ituano fez na Série C
do ano passado, ele já estreou, se eu não me engano, já fazendo uma vitória fora de casa. Ganhou, inclusive, do time que subiu para a Série B. E depois fez uma campanha mediana e acabou caindo, fazendo uma campanha muito ruim. Eu acho que esses 3 resultados aí, com certeza, um deles vai acontecer. Por conta dessas 2 dificuldades que tanto Paulo Baia como o próprio Vinícius Bergantin também está tendo dificuldade na formação do elenco, eu diria que talvez o empate fosse alguma coisa um pouco mais razoável. Agora, a obrigação de vencer, por exemplo, sempre é do time da casa. Entendeu? Mas a gente sabe também que quando você tem aquela obrigação de vencer e você sai para cima do time, para matar o time, para vencer com aquela obrigatoriedade da vitória, você acaba sofrendo contra-ataques e o time adversário, o visitante, acaba tirando proveito disso. Eu acho que vai ser um jogo de muita cautela, eu acho que tem que ter essa sabedoria. É um campeonato longo, ao mesmo tempo curto, de 10 times, se eu não me engano, classificam 4. A disputa é muito acirrada. Todo time que pontuar fora de casa, seja no empate, principalmente na vitória, dá um passo muito importante. Agora, o Ituano sofreu muito, você é testemunha disso, Moura, que você acompanhou, nos jogos, principalmente dentro de casa. Se o Ituano tivesse feito a lição de casa, o dever de casa, o ano passado o Ituano teria sido um dos acessos da Série B. Tanto é que ganhou fora, empatou fora e perdeu quase todos os jogos dentro de casa. Portanto, ainda é uma incógnita, fica muito aberto ainda, mas pela formação dos 2 times, tanto o Paulo Baia, que está tendo as dificuldades que ele está tendo aí, como o Heitor Araújo informou, e também o Vinícius, que recebeu aí, saíram 10, 12 jogadores, que estavam acostumados a treinar, e depois chegaram somente 4 ou 5 jogadores que ainda não sabem se vão jogar de primeira. Eu acho que é um resultado justo, talvez pudesse ser, a gente sabe que não tem justiça no futebol, mas o empate ficaria de bom tamanho, nenhum dos times perderia um ponto, mas a obrigatoriedade de vencer sempre é do time da casa, no caso aí é o Criciúma. E você, Heitor, sem ficar em cima do muro? Olha, quando o Paulo Baier foi anunciado aqui no Criciúma, ele falou que o jogador com ele tem que sair com a camisa, com o calção sujo de barro e a camisa rasgada. E ele cobra muito isso nos treinamentos. A gente consegue acompanhar os treinos aqui, porque eles abriram nessa reta final de Campeonato Catarinense e na preparação para a Série C. E o Paulo Baier cobra muito intensidade dos jogadores. E ele é um técnico que inflama muito o seu time. A gente presenciou isso no Próspera. O Paulo Baier é um técnico que joga junto, que cobra muito e que dá muito apoio para os jogadores. E tem toda essa questão do Criciúma precisar da vitória para esquecer o Catarinense, né? Para mostrar que aquilo ficou para trás e projetar uma Série C mais feliz. Então eu acho que o Criciúma vai tentar ir para cima do Ituano, vai tentar buscar essa vitória aí a qualquer custo. Mas também o pessoal aqui em Criciúma, principalmente porque o Juliano Camargo, executivo de futebol, é um cara que tem muita rodagem aí no interior paulista, ele é daí, ele é de São José dos Campos, é de São Paulo, e o pessoal aqui respeita muito os 5 adversários do estado de São Paulo, sabe que essa Série C vai ser dificílima, não só pelos 5 paulistas, também, claro, por Figueirense, Paraná e as próprias equipes gaúchas. Então, tem muito respeito pelo Ituano, pelo capacidade de investimento que os clubes de São Paulo têm, mas conhecendo o Paulo Baier, sabendo o método de trabalho dele, eu acho que o Criciúma vai atrás dessa vitória e vai lutar muito até o final. Eu acho que não tem aquela coisa de aos 40 minutos, tá 0-0, vamos deixar assim, não. O Criciúma vai buscar a vitória durante os 90 minutos. Estou recebendo mensagem aqui do Akas Pelliger, que é o assessor de imprensa do Ituano, dizendo que o Ituano tem novidades para a Série C 2021, 5 reforços e 3 retornos. Eu tenho informação aqui de 2 retornos. O Luizinho, que estava o Luizinho, que estava lá no São Caetano, e o Léo Duarte, que estava no 15 de Piracicaba. São jogadores, Genildo. Luizinho, atacante, fazendo aquela passagem do meio para o ataque, né? Um jogador de muita confiança do Vinícius Bergantin, e o Léo Duarte, que é o jogador que mais atuou na base do Ituano e que ganhou experiência também atuando lá na equipe do 15 de Piracicaba. Como é que está esse Ituano com esses retornos? O terceiro retorno, honestamente, eu não sei quem é ainda, mas deve ser mais algum jogador que estava emprestado pelo Ituano que está voltando para ser repatriado. Eu queria até aproveitar um gancho do Heitor, que ele falou do Paulo Baia e do comportamento dele no banco, né? Eu fui treinador de futebol, não estou treinador, apesar de ser treinador de futebol profissional, Moura e Heitor.
dirigi 14, 15 equipes aqui no interior de São Paulo, até porque você sabe que eu tenho meus negócios todos aqui envolvidos na cidade de Tu, Salto de Cabriúva, acaba me prendendo um pouquinho, sem ter chance de sair para outras agremiações para dirigir. Mas uma coisa que eu sempre passei para os meus atletas, sabe, era essa energia que o Heitor fala e está aí confirmando que o Paulo Baia passa para os jogadores dele. Então, o time de futebol é a cara do treinador. Isso que eu aprendi. Trabalhei com o Poi, com o Oswaldo Brandão, com o Milton Buzeto, com grandes treinadores. E era exatamente isso que a gente aprendia. Quando você via no banco de reserva, te orientando, o treinador com aquela disposição, com aquela dinâmica, interagindo com você, te incentivando, eu incorporei esse tipo de profissional. E eu faço exatamente isso. É lógico, sem apavorar o time, sem deixar o time estressado. Mas eu acho que isso conta muito, principalmente na Série C, sem menosprezar a divisão, mas é uma divisão que precisa muito dessa energia, dessa participação, dessa proatividade dos jogadores e você levar esse comprometimento. Quem está no banco de reserva, no caso, o Paulo Baia, que eu vi muito o Paulo Baia jogar aqui em São Paulo e também em Goiás, e todos os times que ele passou, quer dizer, ele tinha essa energia, ele consegue passar para o jogador. Isso aí ajuda muito. É claro que tem que ter um time com talento, com qualidades, bem treinado, bem fisicamente, emocional, enfim, todos aqueles quesitos que todos nós conhecemos. Foi somente isso que eu queria falar, que eu acho que é muito legal quando o treinador ele participa. Nós temos exemplos aqui com Jesus, temos exemplos com o Sampaoli, temos exemplos com o Lisca, que são treinadores que têm mais ou menos o meu perfil, eu teria esse perfil desses treinadores, porque eles interagem muito com o time e acabam energizando o time. Eu acho isso aí legal para o time se adaptar a esse tipo de cobrança. Agora, o Paulo Baier... quanto às... Oi. Não, conclua. Não, eu queria só concluir agora com os dois jogadores. O Luizinho é um jogador que teve uma passagem uns 2 ou 3 anos atrás no Ituano, me agradava, eu fiz vários jogos dele, um jogador que joga de beirada, um jogador rápido, experiente, é agudo, é um jogador que é um jogador muito incisivo, acho que é um jogador que vai somar muito. Ele teve ausente nesses últimos 2 anos do Ituano, acabou não ficando no elenco, mas volta com a perspectiva de buscar o espaço dele. Eu acho que é um jogador que vai ser muito útil. O Léo Duarte também. São 2 jogadores importantes, jogadores acostumados a jogar em divisão principais, jogadores experientes que podem se incorporar, como já estão incorporados esses jogadores do Ituano, para ajudar o Ituano a fazer uma campanha bacana e já ajudar o Ituano, quem sabe, buscar os resultados de vitória o mais breve possível. Heitor. Não, sobre o Paulo Baier ser participativo, inclusive ele participa de algumas atividades durante o treinamento, na roda de bobinho ou nas finalizações, ele acaba dando passe para os jogadores concluírem, e ele fala muito a linguagem do jogador. O Gabriel Henrique, que é um atacante que foi contratado, jogou com ele no Próspera, num treino de finalização, o Paulo Baier rolou a bola para o Gabriel Henrique bateu mal e o Paulo Baier, que isso, cara, vai chutar ovo. É uma espécie de cobrança, uma corneta, mas positiva, né? Mostrando que ele tá junto com os caras, que ele quer que o cara chute certo, mas com um diálogo, né? Falando a mesma língua do cara, se colocando em pé de igualdade, mas não em igualdade, né? Dando a entender que é ele o cara que está ali orientando todo esse processo, e ele é o cara que vai cobrar todo esse processo. É bem a linguagem do boleiro, né? Isso. Agora o Genildo, quando falou do Léo Duarte, no momento falou Léo Pereira. Léo Pereira está fazendo um tremendo sucesso no Grêmio. Não sei se você acompanhou, Genildo, nessa final Grêmio e Inter. O Léo Pereira, no primeiro jogo, ele deu assistência para um dos gols do Grêmio e está jogando um bolão. Deve ser contratado pelo Grêmio lá, porque... Ele é daí? Ele fez a base do Ituano ele foi para a base do Corinthians, não ficou no Corinthians por conta da pandemia e de problemas financeiros do Corinthians, voltou para o Ituano, aí foi para o Grêmio. E no Grêmio ele teve oportunidades e ele começou na base também, mas já está jogando no time principal, inclusive jogou nas 2 finais aí, no primeiro jogo da final, lá no Beira-Rio, ele deu assistência para um dos gols e está jogando muito bem, né, Genildo? Sim. Ele teve uma permanência dele aqui e deixar claro, Moura e
e Heitor também, que o Ituano faz um trabalho de base muito forte. Né? O Ituano tem um trabalho muito qualificado na categoria de base, não tem usado nesses últimos 2 anos jogadores no time principal, porque acabam sendo emprestados para pegar rodagem, minutagem, mais experiência, como é o caso do Léo Pereira, como você falou, como é o caso de vários jogadores que já saíram aqui para outras categorias, para outros times de primeira, e depois amadurecem, ou os times compram, ele volta com condição de jogar. Então, que bom que o Ituano tem esse trabalho de base, é um time que revela bastante jogador, nós temos aí o exemplo recente do Martinelli, que foi uma explosão, né? Um grande jogador, um menino de ouro, que estourou aqui na cidade de Itu e depois fez o sucesso, está fazendo o sucesso que está fazendo na Inglaterra. Então, são jogadores que eventualmente são usados. Gabriel Barros. O Ituano usa isso como fonte de receita de renda, né? Para poder emprestar e receber algum dinheiro para tocar a categoria profissional e a de base também aqui em Itu. Gabriel Barros do Flamengo também é um exemplo, né? O Guimendes, que estava no Cruzeiro, pode estar voltando para o Ituano. E a base aí do Criciúma, Heitor? A base do Criciúma, ela revelou Roger Guedes, o Luca, né, alguns jogadores importantes aí, só que ela foi desmontada. Do ano passado para esse ano ela foi totalmente desmontada. O Criciúma nos últimos anos anteriores tinha essa política de emprestar também os jovens, emprestou Reinaldo e Junimar, um jovem da seleção brasileira sub-18, emprestou esses jogadores ao Atlético Paranaense. O Nino também tem passagens aqui pela base de Criciúma, que está zagueiro do Fluminense atualmente. Inclusive, o Nino tem porcentagem do passe do presidente antigo do Criciúma. Mas agora, até o coordenador da base do Criciúma, conversei com ele nessa semana, e ele disse que o Criciúma não vende jogador de base nesse ano, porque não tem. No ano passado, o Criciúma vendeu 8 milhões de reais. E o projeto agora é para daqui a 4 anos o Criciúma ter jogadores no futebol profissional. O Criciúma não trabalha mais essa ideia de formar os jogadores aqui para emprestar. Não, o Criciúma quer aproveitá-los no profissional e também, é claro, fazer as vendas, né? Porque hoje ou o clube de futebol tem um patrocinador externo muito forte ou o clube de futebol brasileiro vai vender jogadores da base. E o Criciúma quer ter jogadores de base para negociar. Olha, nós temos aqui um comentário aqui do Guilherme Augusto. Isso é para o Genildo Cavalcante. Existe a possibilidade de chegar mais atletas ou o grupo fechou? E ele completa aqui, visto que dos nomes anunciados, o único que me agradou foi do Igor Henrique. E o Igor Henrique exatamente é a terceira opção aí que foi repatriado na equipe do Ituano, né? Como é que está o elenco? Fechado não está, né, Genildo? Não, nunca está fechado, né? Time nenhum está fechado. Houve uma época, não sei se ainda é, acho que não é mais, o Campeonato Paulista podia escrever até 28 jogadores. Hoje acho que não é mais assim. Você pode usar uma quantidade maior, principalmente contando com a categoria de base. Mas o que eu vejo é o seguinte, eu não sei se o Ituano, a gente fica distante, né, amor? A gente está aqui na cidade de Itu, a gente é comentarista, eu estou comentarista aqui já há quase 10 anos na Rádio Cidade. A gente não tem acesso ao clube porque está tendo todo esse protocolo, você não pode participar dos treinamentos nem acompanhar toda a situação que está sendo desenvolvida lá. Agora, eu acho que faltou, inclusive, ter uma ideia no seu planejamento. Mesmo quando já estivesse terminando o Campeonato Paulista, o pessoal que faz parte da inteligência, da captação do jogador, de pesquisa do jogador, com a posição, qual que vai ficar, qual que vai sair. Eu achei que o Ituano talvez tenha dado uma descuidada aí, demorou para poder ir buscar esses jogadores mais qualificados. Eu espero. Agora, nós sabemos que o Ituano não disponibiliza de tanto recurso, né? Apesar de tem um patrono, tem o seu general aqui, que é o PS, o Paulo Silvestre, que é o gestor do time, inclusive cumprindo religiosamente com tudo aquilo que ele se propõe a fazer com os jogadores, mas não é um time de fazer loucuras. O time do Ituano investe comedidamente naquilo que tem dentro do seu orçamento para trabalhar o ano, e agora esse segundo semestre vai ser exatamente isso. Eu acho que é uma incógnita para nós esses jogadores que chegaram aí, salvo um ou dois, a volta do Luizinho, o Léo Duarte, que a gente já conhece, e a gente sabe que é difícil a contratação de jogadores de qualidade, custa caro. Primeiramente, eles querem ir para a Série A, quando não vão para a Série A, eles vão para a Série B, e depois, quando não tem Série A, não tem Série B, aí eles se encostam na Série C. Então, o que fica para a Série C, infelizmente, são jogadores com qualidade menor, sem tanto talento, sem tanta qualidade, que custa menos. E o Ituano já tem uma política de contratar dentro do seu orçamento
buscar jogadores que se enquadrem dentro daquilo que o ano se propõe a fazer, tenha como desfalque, como necessidade, mas a gente ainda vai ver o andamento desses jogadores que estão chegando novos para ver aonde que eles vão se encaixar se vão dar o resultado que o Ituano precisa. Eu espero que sim. Para mim, ainda é uma incógnita muito grande. Eu estou muito preocupado com o que pode acontecer no Ituano dentro do campeonato. Aliás, eu conheço dois desses jogadores. O Zé Vitor aqui jogou o catarinense do Marcílio Dias. Foi um dos destaques do Marcílio Dias. Marcílio Dias foi semifinalista do Campeonato Catarinense. Eu acho que ele é um bom centroavante com recursos para jogar. E eu conheço o Caio também, o Caio, do tempo que ele jogava no Grêmio. Ele é um volante com um jogo mais físico, meio trancado, assim. Eu acho que o Zé Vitor foi um bom reforço. O Caio, não sei se vai conseguir desempenhar um bom papel aí em Itu. Aliás, o Caio foi revelado pelo Grêmio, né? Isso, Na base do exato, Grêmio. Exato. Agora, o Genildo falou uma coisa interessante, porque nós temos aí a elite, evidentemente, que é a Série A, depois Série B. O que não serve para a Série A e Série B, não menosprezando, evidentemente, mas os jogadores vão procurar primeiramente Série A e Série B, depois vem a Série C, e a Série D, coitadinha, né? Enfim. Agora, veja só, o Sueliton saiu do Ituano para ir jogar no Clube do Remo, que é da Série B. Quem mais que saiu aí agora? O Tariq saiu do Ituano e foi para um clube da Série B. E também nós temos aí mais um que saiu agora, o Felipe Souto, que foi para um clube da Série B. Então, quer dizer, e tem outros jogadores do Ituano que estão sendo monitorados. Os principais jogadores do Ituano são monitorados. O Gabriel Talhares está sendo monitorado, embora ninguém fale nada, mas a gente sabe que ele está sendo monitorado. Até porque, principalmente agora com a internet, todo mundo vê tudo. Então, o jogador começa a se destacar e o Gabriel Talhares é um dos principais nomes do Ituano. Todo mundo de olho aí, de repente vem uma proposta do clube da Série B ou de um clube da Série A, o Talhari poderia jogar numa equipe de Série A com tranquilidade. Então o Ituano precisa, além de procurar jogadores bons, precisa também procurar manter os seus principais jogadores, né, Genildo? Eu acho que o time tem que ter base, né? A vida da gente você tem que ter uma base, né? Houve uma época que tinha jogadores que ficavam 2, 3 anos, às vezes até um pouco mais, e davam uma base, davam uma sustentação. E depois, na outra temporada, os times, os treinadores, os diretores, os presidentes, eles pontualmente contratavam os jogadores para vir preencher o espaço daqueles que saíram. Né? A gente sabe que o mercado hoje está muito rotativo, né? Moura e Heitor, o pessoal quer vender. Às vezes o jogador fica 3, 4 partidas do time, já aparece a oportunidade, ele vai embora para outro time e deixa o treinador na mão. Hoje o treinador está na mão, né? Porque o jogador fica aqui um pouquinho, nós estamos correndo o risco de perder o Mancini também, se eu não me engano, já tem vários times atrás também do Matheus Mancini, né? Que é o filho do Mancini, que foi treinador do Corinthians. Então, acho que essa é a grande dificuldade. O mercado está muito rotativo, o pessoal quer a negociação. Então, o que eu fico pensando? Quer dizer, fica em segundo plano você fazer a carreira, você fazer a campanha, você fazer uma história. Pela história que o Ituano fez no Campeonato Paulista, Moura, eu posso ser sincero para você, poucos jogadores seriam contratados pelo que eles produziram dentro do Ituano. Né? Salvo o Talhari, que eu reputo, que também eu achei que jogou muitas vezes fora da posição dele. Ele é um jogador, apesar de ser miudinho, mas um jogador que jogou muitas vezes longe da área. Tem que jogar atacante que faz gol, que tem luz, que tem esse brilho nos olhos de fazer gol, tem que jogar perto da área. O Romário tem 1,68 m, cansou de fazer gol porque joga perto da área. Então, ele, em alguns momentos, na maioria dos jogos, ele vinha muito como jogar como armação, como armador, e não é a característica dele. Perdeu muito essa oportunidade de ele estar jogando mais próximo da área. Que o atacante, eu posso falar isso aí de cadeira, o atacante tem que fazer gol. O Geraldão, joguei com o Geraldão 2 ou 3 anos no Corinthians, sem recurso técnico, mas jogar perto da área, a bola vinha, ele fazia gol. Então, o que eu falo? O Talhares se prejudicou um pouco pelo ter jogado um pouco fora da área. Em compensação, é um jogador de destaque, já tinha feito uma campanha boa na Série C, na Série D. Portanto, eu acho que o Ituano carece de um atacante, né? Perdeu alguns jogadores de ataque, carece de um meia esquerda que não tem, precisa de um zagueiro um pouco mais firme, precisa ter um jogador liberado um pouco mais rápido, que é o que o futebol cobra hoje.
Você vê o Palmeiras com essa explosão, você vê jogadores que nem o Flamengo, tem que ter jogadores rápidos que jogam pela beirada, homens que sabem armar. E, infelizmente, quando chega nessa divisão, Moura e Heitor não consegue achar jogador com esse perfil, com essa característica, e acaba o futebol deixando muito a desejar. O Heitor estava falando que, aliás, o Genildo falou que a gente não acompanha aqui em São Paulo e aqui em Itu, a gente não acompanha, nós estamos de castigo, né? Não estamos acompanhando o dia a dia do clube. Aliás, eu já falava isso com o Heitor durante a semana em off, né? E lá, aí em Santa Catarina, parece que é diferente a coisa, né, Heitor? Liberou geral? Isso, Santa Catarina tá nessa questão aí de bares funcionando a toda, lojas funcionando a toda, e o Criciúma, que começou a temporada com treinos fechados, né, e não vazava informação de forma alguma, os caras estavam treinando há dias lá, e eles não anunciavam a contratação, agora não. Começou uma transição já no Campeonato Catarinense, com o time mal, eles começaram a abrir 2 dias o treino também para a imprensa ver se a imprensa dava uma aliviada nas críticas. E depois do Catarinense, aí vem a determinação, o clube quer se abrir, porque o Criciúma foi um clube muito fechado com o torcedor e com a imprensa nos últimos anos, e tá pagando a conta por isso agora. Então o Criciúma tá querendo se abrir, e os treinamentos são abertos quase todos os dias, nessa semana só na quinta-feira, que aí o Paulo Baier definiu a equipe, na quinta-feira o treino foi fechado. Mas de resto... Legal. O Guilherme Augusto continua interagindo conosco, dizendo que o Giovanni Itinga, centroavante do São Bento, ele vê como um ótimo nome dentro de um baixo custo. Conhece o Itinga, o Genildo? Eu ouvi falar um pouco desse jogador, sim, mas eu não tenho muita informação, viu, Moura? Eu sou sincero de falar. Como a gente comentou aqui anteriormente, a gente fica distante, né, do dia a dia do Ituano, a gente não fica sabendo quais são, nos bastidores do Ituano, o que acontece, qual que é a busca desses jogadores, que tipo de característica que esse jogador poderia estar sendo enquadrado no time do Ituano, mas todo jogador que tem uma história, tem um histórico, que jogou Campeonato Paulista, principalmente da Série A1 ou da Série A2, que chegou nas finais, é jogador que tem qualidade. Então, todos eles, independente de quem seja, mas que tem uma característica ofensiva, que se enquadre dentro do sistema, caberia tranquilamente num time da Série C como o Ituano, né? Agora essas pessoas que contratam, quem vê, os diretores que estão aí, o treinador, a comissão técnica do Ituano, que já tem que estar vendo, ou já tinha que ter visto, dentro de um planejamento, e acompanhar paulatinamente, devagar, mas acompanhar junto com o Campeonato Paulista, a possibilidade da formação de um elenco diferenciado para poder entender que alguns que estavam disputando o Campeonato Paulista não iriam continuar, até porque terminavam os seus contratos agora no final de maio, e eles não continuariam, e depois teriam que ser substituídos. E, infelizmente, eu achei que talvez tenha demorado um pouco para ir buscar jogadores que pudessem dar uma sustentação, um suporte mais forte para disputar essa Série C. Nós perdemos no ano passado o Paulinho, nós perdemos o Correia, nós perdemos vários jogadores, o zagueiro, me foge o nome agora, que teve no América de Minas, que é muito bom jogador também, e acabou não teve a substituição automática desses jogadores que vinham jogando com frequência, jogando de primeira como titular no time do Ituano, né, Moura? Legal, Guilherme Augusto interagindo com a gente agradece muito aí, e nós estamos praticamente nos encaminhando para a reta final da nossa live. Eu queria pedir licença a vocês para falar, e a gente tem aí o apoio do SECOM, e agradeço muito ao Luciano Ribeiro e toda a equipe do SECOM pelo apoio, lembrando que o momentodoesporte.com.br já passou de 130 mil acessos, né? Mais 130 mil, não, 530 mil acessos, mais de 500 mil de acessos. A gente agradece demais. A gente agradece também ao Falgatti, o Zé Carlinhos Gatti, que nos dá apoio. E para falar da Craques, o Genildo, né? Genildo, o que você pode falar da Craques Esporte? Craques Esporte, né, Moura? E depois que parei de jogar futebol, joguei futebol profissional durante 18 anos, praticamente, né? Tive uma trajetória grande aqui em São Paulo também, depois, como eu falei, no Mato Grosso e em Londrina. Em 91 eu parei de jogar futebol, graças a Deus que eu tive essa iniciativa, né? Que eu já não estava rendendo mais aquilo que eu estava acostumado a render, e montei a Craques Esportes. E a Craques Esporte esse ano faz 30 anos de história. Nós temos essa Craques Esporte 30 anos aqui em Itu,
Eu tenho na cidade de Salto, que é uma cidade vizinha aqui há 24 anos, e temos também uma outra loja, um outro núcleo com o mesmo potencial na cidade de Cabriúva, aqui. São 30 anos de loja que a gente fica feliz e contente com a ajuda dos amigos nossos aqui da cidade de Itu. Então, a Crack Sport está situada aqui no centro da cidade de Itu, outra no centro da cidade de Salto e também na cidade de Cabriúva. 30 anos servindo no esporte, aí, graças a Deus, com a ajuda dos amigos, estamos sobrevivendo. Então, para mim, é uma honra, uma glória. Eu que optei, depois de ter jogado em vários times aqui no interior de São Paulo e outros lugares também, eu optei por ter ficado na cidade e, graças a Deus, eu acabei acertando o que eu fiz aqui, grandes amigos, e eu incluo você num desses grandes amigos que eu tenho, viu, Moura? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, por tudo aquilo que a gente construiu junto aí. Muito obrigado. O Heitor conhece Itu ou não? Não, mas espero conhecer, quem sabe aí na primeira rodada do retorno. Legal. E olha, eu falo uma coisa para você. Se você chegar aqui em Itu, é capaz de ficar por aqui, porque quem vem para cá acaba dando um jeito de ficar, viu? A imagem que a gente tem do Itu é das coisas grandes, né? As coisas exageradas, grandes. Exato, exato. E aqui o coração da galera é maior também. A gente estava falando do Zé Carlinhos Gatti, e ele está aqui. Boa noite, gente boa. E dizendo também o seguinte: boa noite, minha gente. Gostaria e muito de estar errado, mas o início da Série C aí cortou a mensagem. Se quiser falar de novo, fica à vontade, o Zé Carlinhos Gatti. Bom, enfim, para ir já terminando com a conversa com o nosso Heitor, e já agradecendo demais a simpatia, a cordialidade e também, embora jovem, né, a experiência do Heitor Araújo. Aliás, do meu lado e do lado do Genildo, a categoria do Heitor é fraldinha, né, Genildo? Eu tenho 6,4, né, Moura? Já tomei minha primeira vacina já. Então, eu também já tomei a minha primeira. Você tomou vacina já, Heitor? Olha, fala de vacina, até travou, Heitor. Pois é, eu achei que tinha caído, não entendi o que estava rolando. Já tomou vacina ou não? Eu nem quis entrar no aplicativo para ver quando eu vou tomar, porque tenho até medo de saber, vai demorar. Bom, rapaz, mas você chega lá, se Deus quiser, viu? Pode ter fé. Falando no futebol catarinense e lembrando a campanha do ano passado, Heitor, honestamente, entre Brusque e Criciúma, eu acreditava mais no Criciúma, porque o Brusque começou muito bem, depois ele perdeu o fôlego quando não podia, perdeu acho que 8 partidas seguidas, perdeu uma partida de 8-1 para o Volta Redonda. Eu falei, o Brusque não chega não. E o Criciúma foi um pouquinho regular, eu achava que o Criciúma pudesse pegar mais adiante e no fim deu Brusque. Como é que vocês viram isso daí? Olha, o Criciúma deu graças a Deus, né? Porque foi jogo no último jogo foi contra o Ipiranga, se eu não me engano, ou foi contra o Brusque? Foi contra o Brusque. O Criciúma empatou. E aí, se o Ituano não tivesse vencido o São Bento, né, o Criciúma teria sido rebaixado. Foi uma combinação assim de resultados, agora não lembro de cabeça. Então, a última rodada foi de clássicos, né? Isso. Então, o torcedor do Criciúma, na verdade, deu graças a Deus que o time não foi rebaixado. Eu acredito até que não teria sido surpresa, porque confiança no acesso era praticamente zero, já desde o começo da competição. E o Brusque tinha essa ideia de que faria que nem a Chapecoense, já que ele sairia da D diretamente para A, mas não vai ser assim, eu acho que vai patinar bastante na Série B, mas se tinha a ideia de que o Brusque seria um adversário fortíssimo sim na Série C, como de fato foi e conseguiu acesso. Por alguns desentendimentos internos lá, eles quase perderam essa vaga, mas acabaram remendando no final e conseguiram subir para a Série B. Tá, o Zé Carlinhos Gatti agora ele completa aqui: o início da Série C para o Ituano não deverá ser dos melhores. O pessoal não está levando muita fé não, hein, Genildo? Eu acho que o Zé Carlinhos, se você pensar aqui no Campeonato Paulista, o Ituano começou bem, Moura, e se você pensar que na Série D e na Série C o Ituano também começou bem, a gente espera que o Ituano também comece bem nessa Série C. Já disputou uma Série C o ano passado, já teve todas as provas, teve uma experiência, já perdeu... Está mais cascudo, né? Já sabe como... Está mais cascudo agora, né? Tá
tá mais cascudo, entendeu? Eu acho que o Ituano perdeu porque tropeçou nas suas próprias pernas. Futebol não tem perdão. Futebol, a bola cobra, você sabe disso, a bola cobra quando você não faz, você toma, é bem isso mesmo, é prático. Futebol, você tem que tentar fazer o máximo possível de campanha na sua regularidade, porque se descuidar, o pessoal vai lá e passa por cima de você. Mas eu acredito sim que o Ituano manteve aí, tem um goleiro, tem um Pegorari, tem a zaga boa, sabe, tem um lateral direito, tem um lateral, tem um volante que está chegando. Eu acho que o Ituano forma um time competitivo. Eu não diria, só que o jogo é amanhã. Pode até ser que eu me engane do que eu estou dizendo, mas pelo que ficaram os jogadores, pelos que estão chegando, a gente sabe que vai ser difícil, muito difícil você pensar num acesso, porque não tem jogadores de grande potencial, de qualidade, mas a gente sabe que um jogador ganha jogo e um elenco faz campeonato bom. Então eu espero que o elenco do Ituano seja um elenco forte, competitivo, que entenda bem aquilo que a comissão técnica quer, que a comissão técnica possa interagir bastante com os jogadores, porque o prazo foi curto para preparar o time para jogar essa competição, que é muito difícil, e a gente espera, como morador de Itu, como torcedor do Ituano, que o Ituano faça uma boa campanha e comece já fazendo um resultado positivo. Não vou pensar, vai ganhar. Pode sim ganhar, pode também empatar e, quem sabe, também pode até perder. Então fica sem incógnita, mas pelo histórico do Ituano, nas campanhas que fez em outros campeonatos de início, o Ituano tem grandes possibilidades de já sair pontuando nesse primeiro jogo já do campeonato, viu, Moura? Muito bem, esquentando a chapa para o Ituano, que estão já para fechar a nossa edição aqui. O Ituano já está em Santa Catarina, o Ituano treinou hoje, fez um coletivo a pronto hoje, nem foi coletivo a pronto, foi mais um reconhecimento, enfim, debaixo de chuva, muita chuva em Criciúma, e o Ituano, então, que começou a Série C o ano passado com vitória, começou o Paulistão deste ano com uma vitória, espera começar a Série C deste ano também com uma vitória. Heitor, esquenta a chapa aí para o Criciúma. Amanhã, tempo bom durante a tarde, chove ainda hoje à noite, chove pela manhã aqui em Criciúma, mas a previsão é de que à tarde o tempo melhore. E o Criciúma é isso, né? O Criciúma tem que esquecer tudo que passou no Campeonato Catarinense, tem aí um elenco novo, 13 jogadores chegando, alguns remanescentes. Então, o Criciúma vai entrar para buscar a vitória, não pode deixar de ser diferente, jogando em casa, técnico novo, motivado, e precisa muito vencer para resgatar a confiança em si mesmo e para resgatar o sentimento de identidade que a cidade tem com o clube. Heitor, no retorno, eu espero contar com você também na nossa live para a gente continuar esquentando a chapa aí, tá legal? Com certeza, estamos juntos e estaremos juntos com o Mário Esportes também no segundo turno. Legal, olha, e você pode, assim que você precisar de alguma coisa, pode me chamar, para você não tem cachê não, tá legal? Valeu, da mesma forma, obrigado. Eu só peço a você que não saia daí, eu vou tirar você da imagem, vou tirar o Genildo também, mas não se desconecte, tem que a gente volta a conversar, tá legal? Genildo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez você abrilhantando aí o nosso trabalho. Eu que agradeço aí o carinho aí, obrigado aí pela participação também do Heitor, um prazer em conhecê-lo, boa sorte na sua trajetória aí na comunicação. Deus que te abençoe. Vamos firme aí. Se Deus quiser, amanhã, 8 anos, marcando presença aí em Criciúma. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Beleza, Heitor? Você é um fraldinha de qualidade, viu? O homem conhece demais, rapaz. Falei demais, obrigado, né? Valeu. Valeu, até mais. Ficou um abraço aí do Heitor. E a gente está encerrando esse Esquentando a Chapa para Ituano e Criciúma e Ituano, que vai acontecer amanhã na abertura para os dois clubes do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos desejar muita boa sorte para o Ituano, muita boa sorte para o Criciúma também, e que amanhã tenhamos um jogo de dois adversários, não de dois inimigos, tá legal? Muito obrigado, era isso que tínhamos. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.